Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Arão e estamos hoje falando sobre a sexta lição da Escola Dominical Betel. Então vamos falar aqui sobre a importância do cuidado da espiritualidade e das emoções, tá bom? Então se você quer aqui entender esta relação entre essas duas coisas sobre espiritualidade e emoções, entender um exemplo bíblico de como foi a ação de Caim e a forma do que desvirtuou de fato as suas emoções ali com o seu irmão, e entender que o Espírito Santo sempre está disposto em nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Então, nos acompanhe até o final e roda a vinheta. Pois bem, quero aqui agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e, claro, te convidar para você se inscrever neste canal, porque todas as vezes que lançarmos um vídeo, você será notificado. Então ative o sininho e também deixe o seu like para que mais pessoas, que sejam recomendados para mais pessoas, tá bom? Quero aqui também agradecer de forma alegre, pelo portal EBD, que sempre tem postado os nossos vídeos, nos dando essa honra e nos indicando aí para mais pessoas estejam também vendo os nossos vídeos, tá bom? Se você quiser mais conteúdo, vá no portal EBD, vários pastores, vários palestrantes, professores estão ali trazendo conteúdo extraordinário, tá bom? Deus abençoe o portal EBD. Pois bem, espiritualidade e emoções. Sabemos que a espiritualidade ela é uma bênção enorme na vida do ser humano. Sabemos que o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. Só que a espiritualidade ela tem que ser acompanhada vamos falar de maneira saudável, de maneira tranquila. Ter de fato uma saúde nesta espiritualidade e nas nossas emoções. O pecado, quando ele adentra, que ele entrou neste relacionamento entre o homem e Deus, quando entra-se o pecado, há uma ruptura em dimensões completas do ser humano, da sua visão original que o próprio Senhor havia tornado para nós. Então vemos que a partir quando o pecado entra na vida do homem, outras lições passadas, vamos vendo que vários prejuízos ou consequências foram gerados dentro do convívio do homem, e observando através disso as consequências que o pecado trouxe na vida do homem. E hoje nós vamos focar que trouxe, vamos dizer, uma desconstrução verdadeira da espiritualidade e emoção do homem, porque esses dois fatos trazem que o pecado ele quebra este relacionamento com Deus, e a partir que quando as emoções de um homem está distorcida e a sua espiritualidade distorcida, isso afasta o homem de ter uma vida saudável de comunhão com o próprio Deus e ver também uma forma mais ampla que também traz consequências no relacionamento entre o homem, e o seu irmão, o seu próximo. Então vamos ver de uma forma completa consequências que trouxe sobre a nossa vida, tá bom? Então, ponto 1, as áreas espirituais e emocionais estão intimamente ligadas. Então, considerando o ser humano de uma forma integral, ele vai dizendo que devemos estar atentos de uma forma global, de uma saúde global da nossa vida. Então, através disso, de restaurar a nossa saúde de forma global, o homem, através de sendo afetado em várias áreas da nossa vida, então tem vários pontos dela que devemos nos atentar, e quando uma está distorcida, ou quando o estado do homem está, vamos colocar, infectados em uma área, ela abrange
todo o contexto da vida do ser humano. Podemos colocar, por exemplo, se um tomate podre está dentro de uma caixa, ela começa a infectar toda aquela caixa. Então, assim é a vida do ser humano. Se há algum ponto na vida dele que está distorcido, pode-se trazer distorções na saúde global do homem. Então, pode interferir tanto no equilíbrio de um relacionamento vertical do homem com Deus, tanto também da forma horizontal, que é com o nosso próximo. Então, o próprio psicólogo vai trazendo a importância da espiritualidade que traz benefícios na vida emocional. Então, muitos vão trazendo a importância que é de ter uma vida espiritual saudável, consistente, porque ela abrange a vida do homem por completo. Então, lições anteriores, vemos que a ação do Espírito Santo produz paz, produz alegria, produz regozijo na vida do homem, e essa importância vem trazendo as lições da importância da ação de Deus na vida do homem. Quando o homem tem uma espiritualidade saudável, consistente na presença de Deus, então todos os outros restantes, toda a vida emocional, a vida familiar, todas as áreas do trabalho, aonde ele estiver, isto ajuda e muito em todas as áreas da sua vida, na saúde, e vamos observar sobre isso. Então, a importância, o ponto 2 vai dizendo a importância de considerar a totalidade do ser humano. Então, na busca da totalidade de um bem-estar global da vida do ser humano, é importante considerar todas as dimensões. E aqui o ponto vai trazendo algo muito importante, que a igreja há tempos atrás tratava-se tudo de maneira espiritual. Tudo que acontecia na vida de alguém era realmente levado como algo espiritual. Mas com o tempo se foi passando, a própria medicina foi ajudando, colaborando. Então, tinha pessoas com traumas, tinha muitas pessoas com enfermidades na alma, pessoas com problemas psicológicos que eram desenvolvidos e que eram tudo resolvido, vamos dizer, ou achava que a pessoa estava endemoniada, ou estava em pecado, e muitas coisas aconteciam de fato antigamente e não se tratava de uma forma completa. E isso trazia prejuízos na vida espiritual da pessoa. Existe um caso muito que, por este tempo que aconteceu, eu ouvindo uma entrevista do Dileira, que é do Danilo Gentili, e ele é um jovem streamer que faz lives de videogames, e ele vai falando que a sua vida, a sua criação foi dentro da igreja. Então, ele tem um problema chamado síndrome de Tourette, que a pessoa tem impulsos, ela grita, manias que impulsos vêm sobre ela, e ele próprio fala que ele frequentava a igreja e as pessoas achavam que ele estava endemoniado, achavam que ele estava tentando atrapalhar o culto, e isso foi inibindo ele de próprio ter uma espiritualidade, estar em comunhão com os irmãos, porque se sentia e até questionava Deus por aquilo, achando que realmente transferia aquilo como espiritualidade. Ele fala que diversas vezes pastores oraram por ele, fazia campanha, e nada disso resolvia. Então, a medicina foi mostrando e vamos entendendo que o cuidado com ele era medicinal e não era espiritual. Então, questões emocionais podem e muito influenciar na vida do homem ou do ser humano. Então, vamos ter que compreender, como diz, a importância do cuidado, é sabermos diagnosticar, que nós que somos líderes, nós que somos pais, que somos sacerdotes na nossa casa, saber diagnosticar o que é espiritual, o que é emocional, o que é medicinal, porque existem doenças psicossomáticas que vão trazendo também para o corpo. Então, para que seja trazido uma saúde total na vida daquele homem, primeiro tem que se tratar a mente e depois
E isso vai trazendo consequências na vida daquela pessoa de trazer uma saúde física. Quando trata-se a saúde emocional, isso traz consequência de uma saúde bem, que a pessoa vai estar bem, vai estar feliz, e temos que entender e compreender essas questões, né? Então, ele diz, como equilibrar emoções e espiritualidade no mundo secularizado e distante de Deus, como esse em que nós vivemos? Temos que refletir isso e nos aprofundar em oração, conhecimento e ensino. Então, que aprofundemos orando a Deus, pedindo a Deus discernimento, buscando conhecimento para não errarmos ao tratarmos essas questões e estarmos atentos também sobre essas lições que são maravilhosas e nos ajudam de uma forma especial. Ponto 3. Fomos criados como seres únicos. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Temos nossa personalidade, nosso temperamento, né? Somos criados com inspirações, com sentimentos, com pensamentos. Somos semelhantes a Deus, mas que cada ser humano, ele é um ser único, com personalidade, com um ponto de contato, como uma lição anterior disse, que cada um tem uma personalidade ao ponto de contato de cada experiência da sua vida, desde do seu início de vida até certo ponto, foi criando personalidade. Então, cada pessoa tem uma personalidade, tem uma forma de como lidar em cada situações. É compreender isso, mas a lição vai trazendo um ponto muito importante, que mesmo após o pecado, mesmo após tudo isso, ainda o Senhor nos ama, mesmo nas nossas deficiências, mesmo nas nossas certezas, mas creia que não há nada que você faça para Deus te amar menos, e não há nada que você faça também para Deus para que Ele te ame mais, porque Ele já te amou na totalidade. Se conheça, entenda que você tem áreas a ser trabalhadas, mas que você também tem áreas que muito ajudarão na presença do Senhor, que farão outras vidas ser abençoadas através da sua vida, tá bom? Então, Deus tem uma maneira especial de ver os seus filhos. Então, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o homem realmente como ele é e qual a importância de cada um dos teus filhos, tá bom? Deus te ama na sua individualidade, na sua personalidade única que você tem e que Deus te colocou sobre a sua vida. Item 2, a relação entre espiritualidade e emocional. Vou trazer bem rápido o vídeo, não ficar longo e que seja bem dinâmico aqui. Então, em Gênesis 4, de 1 a 7, nós vamos vendo, vai trazendo uma personalidade de exemplo de um equilíbrio emocional desvirtuado e espiritual. Caim, sendo o filho primogênito, apresentou primeiramente a oferta e ao final vamos vendo que realmente ele demonstrou não ter um coração voltado para o Senhor plenamente. Então, a diferença entre irmãos desde o início. Caim é o irmão primogênito, a Bíblia vai trazendo essa relação, e ele nasceu logo após a queda, então foi o primeiro filho. Eu acho interessante que a lição vai trazendo que é o primeiro parto dolorido, mas mesmo após o seu nascimento traz uma grande alegria, tanto que a sua mãe, em Gênesis 4:1 diz, alcancei do Senhor um varão, uma mulher grata, e ele então teve um irmão mais novo chamado Abel, e a Bíblia vai trazendo a característica de Abel, foi pastor de ovelhas, e Caim foi então lavrador. E logo após então os dois nascerem, os dois se apresentam diante do Senhor para trazer uma oferta. Através desta oferta é que começa toda o desfecho dessa história, revelando quem era Caim de verdade. Então, o próprio Deus olha para Caim
como é no textual, ele diz: por que tu irás? Por que decaíste o teu semblante? Essa era a pergunta de Deus a Caim. Caim, ele começou a alimentar isso todo momento no seu coração, porque ele percebeu que Deus atentou para a oferta de Abel e a dele não. Em vez dele preocupar o que ele fez de errado, ele colocou toda a sua energia contra o irmão. É importante vendo que ele alimenta um ódio contra Abel. O próprio Senhor pergunta por quê? Por que você irou? E traz até uma advertência a ele, que é interessante. Em Gênesis 4:7, o Senhor orienta a Caim sobre a sua ação. O Gênesis 4:7 diz: se bem fizeres, não é certo que será aceito, e se não fizeres o bem, o pecado já aporta, e sobre ti serão o teu desejo, mas sobre ele dominará. Deus está falando, existe um sentimento que está começando sobre você, só que você tem poder de dominá-lo e tirá-lo, para que ele não domine a sua vida. E mesmo através disso, vamos entendendo que há uma vamos dizer, desregulado, a espiritualidade desequilibrada. Então, como eu disse para os irmãos, em vez de olhar para si e olhar, entender o porquê que não foi aceito, ele muda a sua visão e vai contra o seu irmão. Flávio José diz que Caim era muito mau e só buscava o seu proveito e seu próprio interesse. É importante nós, como cristão e discípulo de Cristo, estarmos atentos a emoções que vêm sobre a nossa vida, porque isso pode nos prejudicar espiritualmente, né? Como diz aqui, isso aqui é um exemplo claro de uma pessoa que não tem um equilíbrio, tanto emocional como espiritual. Quantas e quantas pessoas que vão ao culto, vão apresentar a Deus a um culto, mas que a sua real visão não é satisfazer e fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas não têm uma oportunidade num culto e sai triste, sai falando mal de alguém, porque não teve uma oportunidade, porque não falou, porque não cantou, e aí se revela quem a pessoa é de fato, porque ela não está para adorar a Deus. E quando alguém está lá para adorar a Deus, que sai feliz, contente, e vê Deus abençoando a vida da pessoa, que ela está alegre, contente todo momento, não importando se ela está na liderança, ou se ela está pregando, se ela está cantando, porque o culto dela é apresentado a Deus. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Se você já ouviu um caso desse, eu peço que você fale aqui, traga assim, experiências que você teve sobre isso, sobre a sua igreja, sobre muitas pessoas que estão desvirtuando realmente a espiritualidade e as emoções, tão desequilibradas. Então precisamos se aproximar a Deus e adorar a Deus verdadeiramente, ter saúde emocional, porque estamos propriamente para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. O que estamos fazendo para melhorar e fazer o melhor para Deus? Ou por que não estamos tendo oportunidade? Por que algumas coisas estão acontecendo? Será que é porque eu devo buscar mais, orar a Deus, aperfeiçoar mais, fazer o melhor para Deus, dar o melhor para Deus, porque de fato Deus vai aceitar aquilo que temos em nossas mãos. Ponto 3, as consequências de uma espiritualidade desequilibrada. Então, Caim, a partir do momento em que ele olha essas circunstâncias, ele arquiteta para então matar o seu irmão. Ele faz uma armadilha ardilosa e diz aqui que ele arruma uma cilada com mentira, ardilosa e cruel contra o seu irmão. E isso sempre surge no coração de pessoas que têm uma inveja, que está cheio de ira, que tem no coração essa visão. Quem é você para que Deus o ame mais do que a mim? Por que o meu sacrifício foi inferior ao seu? Em
que você é melhor do que eu. Pessoas que têm o coração, vamos dizer, a síndrome de Caim, sempre têm visões de que o problema não está nela, o que ela está fazendo, se está agradando a Deus. É sempre olhar a outra pessoa e olhar e questionar Deus por que ela recebe mais, por que isso acontece mais, sendo que, como eu disse, quando há um desequilíbrio emocional, espiritual, a pessoa ela tira a visão do que ela de fato precisa e joga nas outras pessoas como se ela de fato fosse a causadora de Deus amar. Não, é Deus, ele ama todos os seus filhos de forma igual. Basta fazermos segundo a sua vontade, como o Senhor falou, se fizeres o bem, não terás a recompensa do teu bem. Se fizermos o bem, Deus irá de fato agradar de nós. Mas se fizermos o mal nós teremos. Então, que venhamos buscar uma vida realmente e não vivemos como aqui Caim fez sobre a vida aqui. Em 1 João 3, 11 e 12, o próprio comentarista vai trazendo, e João vai falando para não termos a mesma ação de Caim, porque a Caim, as suas obras eram más e a de seu irmão eram boas. Aqui está o verdadeiro significado. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim, sendo que Abel deu o melhor, deu a primícia, deu a gordura, e o olhar de Deus, ele vai muito além da visão humana. Deus, ele não se empolga com ações externas, com, vamos dizer, características que talvez nos parecemos, nos mostremos, mas Deus olha o profundo e o coração do homem. Estejamos atentos em fazer a vontade de Deus. Ponto 3, a importância do ajuste emocional. Então, vemos a relação, vamos dizer, indivisível da espiritualidade e da emoção. E quando está bem no lugar, temos aí paz, bem-estar, saúde, e a falta disso atrapalha o nosso relacionamento em adoração a Deus e também com o nosso próximo, como vemos aqui no exemplo de Caim e Abel. 3.1, a alegria é um remédio poderoso. Que importância do Salmo 100 em trazer essa relação de uma verdadeira espiritualidade e emoção. Primeiro, ele fala do Salmo 100 como 3 exemplos importantíssimos para aplicar na nossa vida sobre esta importante remédio sobre a nossa vida. Diz, então, o Salmo 100, 1 e 2, celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, 3 coisas o comentarista traz que é de suma importância. Primeiro, celebrai ao Senhor. Celebre, se alegre no Senhor pela salvação, seja grato a Deus, seja feliz, contente, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos salvou, te deu vida, te deu paz, te deu todas as coisas e hoje você é rico espiritualmente, como diz em Efésios, todas as riquezas espirituais estão sobre a nossa vida. Depois, servir ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria, se dispõe, apresente ao Senhor com disposição, com alegria, com prazer, em não olhar para as situações, o menor que você faz, o mais pequeno que seja com um coração alegre, com um coração aberto, e apresente ao Senhor, com seus talentos, dons e ferramentas, isto de fato, sem olhar para as pessoas, e sirva ao Senhor de verdade. Agrade o coração de Deus com sinceridade, com verdade. Tudo que for fazer para Deus, faça com amor, pois assim o próprio Paulo fala que se nós fazemos mais, vamos dizer, dar todas as nossas riquezas, fizer tudo de bom, mas se não tiver amor, nada disso vale para Deus. Faça com amor, faça com alegria e disposição. E cuide de si, 3.2. Timóteo
existiam algumas características em Timóteo. Vamos percebendo que Timóteo ele tinha uma saúde debilitada e temperamento tímido. Paulo orienta Timóteo dando remédio, dando circunstâncias para que Timóteo viesse cuidar da sua saúde. Então, não deixe de cuidar da sua saúde, seja ela qual for, emocional, espiritual, como eu disse, sua vida familiar. Trate de cuidar dela para que você venha cumprir o propósito de Deus. Deus não quer robôs, Deus não quer super-homens. Deus sabe que nós precisamos de um tempo, você precisa de descanso, você precisa de cuidar da sua saúde para cumprir a vontade de Deus. Paulo então orienta isso. E Paulo sabia das lágrimas que Paulo derramava por causa do Evangelho. Então ele olha e diz a Paulo, fala, Paulo, a Timóteo, dizendo, Timóteo, é complicado, é difícil o choro, mas aviva-se, alegra-se naquilo que Deus proporcionou, reaviva, né, o dom que há em ti, não deixe que as doenças, as dificuldades da vida venham te impedir de estar constante na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, porque isso faz sobre a nossa vida alegrarmos o coração de Deus. Diz aqui o comentarista, somos humanos e Deus, pela sua graça e misericórdia, nos utiliza no reino. Então, Deus nos usa no reino e Ele sabe que precisamos de ajuste em toda a nossa vida. Que o homem só estará bem. Uma lição diz, tem de cuidado de ti mesmo. Aquele que não sabe governar a sua própria casa não pode, né, liderar ou fazer ser um líder na casa de Deus. Então cuida-te primeiro da tua casa, da tua saúde, porque isso lhe trará aí uma vida saudável, alegre, disposta na presença de Deus. E que tenha flexibilidade, seja a nossa marca. 3.3. Então, dois conceitos ele dá. Primeiro, que sejamos flexíveis. Pessoas flexíveis. O que é pessoas flexíveis? Ele vai trazendo, tanto na sua casa, tanto no trabalho, na igreja. Entenda, você não é um super-homem ou uma super-mulher. Você não conseguirá resolver tudo. Às vezes, será necessário permitir e sermos humildes e reconhecer que outras pessoas nos ajudarão na nossa deficiência. Que outras pessoas, e reconhecer de fato que elas são capazes também. Que Deus proporcionou cada um Deus deu um dom para cumprir e para que o reino de Deus seja completo. Assim fala Paulo que somos o corpo de Cristo e que nem todos somos um membro só. Todos somos um membro importante no corpo de Cristo. Não tem só mão, não tem só pé. Existem lugares e conceitos. Sabemos que existem pessoas que foram chamadas para ensinar, existem pessoas que foram chamadas para cantar, existem pessoas que foram chamadas para liderar. Entenda a sua posição e reconheça a posição a qual Deus colocou o seu irmão. Seja humilde em reconhecer isso. Não brigue por causa de liderança, não brigue por causa de oportunidades. Você tem a oportunidade de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Seja humilde e reconheça que Deus utiliza cada um na sua forma especial. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo. Sejamos... darmos a liberdade e reconhecimento, porque o Espírito Santo quer nos ensinar, e que se existe áreas na nossa vida que necessita de mudança, que permitamos que o Espírito Santo age em nós, trazendo essas mudanças. Ele diz, não tenha medo de novos caminhos, de mudança, de ousarmos a mudar, e mudar é preciso. Não podemos ter uma mente fechada em só, é assim, não. Olhe a palavra de Deus, olhe o que a palavra de Deus está dizendo. Será que a minha posição vai de contra aquilo que a palavra de Deus diz? Será que eu estou sendo um empecilho para que vidas venham fazer crescer no reino de Deus, ou impedir que pessoas venham para a casa de Deus?
por causa do meu orgulho, por causa da minha posição, ou lançar pessoas fora por causa de uma mente fechada, e isso traz prejuízos para o reino de Deus. Então, permita que o Espírito Santo de Deus age na sua vida. E, lógico, em terceiro lugar, dedique-se à oração e à palavra de Deus, ao ensino. Então, venha todas as vezes, nos acompanhe, e através desse último conselho, quero também te aconselhar a nos acompanhar. Então, todas as vezes que sair o vídeo aqui da Escola Dominical, quero também outros projetos de palavras edificadoras, que você então se inscreva neste canal, ative o sininho e deixe o seu like aí, comente embaixo se te ajudou, se você teve experiências que aqui foram faladas, será de muita ajuda para mim, e eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar de uma forma especial. Então a conclusão é: não há como separar emoções do nosso espiritual. Precisamos então pedir a Deus que nos ajude a trazer essa saúde de forma completa, e assim temos tanto uma comunhão com nossos irmãos, quanto uma comunhão com o nosso próprio Deus de forma saudável, de forma consistente, que venhamos ter paz, saúde em todas as horas que nós nos relacionamos. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu emocional, e Deus irá abençoar a sua vida de uma forma especial. Deus abençoe e tchau, tchau.